Eu estava olhando para minha biblioteca quando me deparei com uma pergunta que é bem comum das pessoas que estão começando a vida intelectual, o seu interesse pela leitura, querem alcançar boas obras, se desenvolver. E a pergunta mais recorrente que se fazem é: por onde eu começo a ler? Que livros eu devo comprar? Como eu faço para organizar, para montar a minha própria biblioteca? Como é que eu sei que ela é boa para mim, que ela vai me ajudar? E pensando nisso, me lembrei há uns anos atrás, quando comecei a vida de estudos, mapeando certos interesses naturais, inclinações frequentes no dia, e elaborei para vocês um guia, com um passo a passo, que vocês podem executar e ter uma resposta satisfatória de como organizar os seus estudos. A primeira coisa é saber o que é que você sente mais, com mais frequência no seu dia, em interesse de estudo. Que situações, que temas, que espécie de mistério posso assim falar, que casos mal resolvidos, que dilema interior, que situação insistente, repetitiva no seu dia, que lhe move a querer estudar. De onde veio essa busca, esse despertar que faz com que você queira se lançar nos estudos? E aí vem a seguinte questão: como eu monto a minha biblioteca? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber antes de montar a sua biblioteca, antes de comprar o seu primeiro livro, imagino que você já tenha comprado alguns livros em leituras dispersas, pegando uma indicação dali, outra acolá, fazendo uma espécie de Frankenstein, que você olha e não se reconhece ali, apesar de aquelas literaturas picotadas terem algo do seu interesse, não é essencialmente quem você é. A maior satisfação de uma biblioteca é quando você olha para ela, a minha até aqui, e você vê como um espelho. Embora não tenha lido tudo, sua biblioteca vai estar sempre expandindo na medida do seu interesse. Que curiosidade você tem? Ela adquire sua identidade. Ela se expande, muitas vezes é reduzida, excluindo alguns temas. Outras vezes na maioria das vezes é personalizada. Você vai ordenando até a posição dos livros baseado no que é que você quer durante o dia. Você sabe na sua semana o que é que você quer que ter meio à mão, ou perto da escrivaninha, na cabeceira da cama, numa estante mais próxima, num lugar que você ache fácil. São leituras que você sabe que uma hora ou outra na semana, ainda que você já tenha lido, vai recorrer novamente a ela, vai precisar daquela leitura. Então, para que você comece de uma forma com mais clareza, tenha um direcionamento sem vagueação, a minha recomendação é que você pegue um caderninho simples, qualquer, e se você não sabe exatamente o que você quer estudar, mas sabe que quer estudar, você sente que precisa conhecer, quer entender melhor as coisas, eu sugiro que você anote no seu dia os seus estados de espírito, as suas dúvidas, as suas questões, aquelas confusões. Você escreva numa frase só. Se você ainda não tem o hábito de escrever, que deve ser desenvolvido juntamente com a leitura, você comece a registrar e identificar com a atenção. Você precisa ser curioso, com a atenção aguda ao que essas frases apontam. Para onde é que elas apontam? Independente do seu interesse, aqui a gente está falando da filosofia, da literatura em si, não da filosofia,
a filosofia tem o mesmo caminho da construção da biblioteca, porém de uma forma completamente diferente. Essas anotações que você vai fazer vão ser o guia. Se você tiver a capacidade de ser sincero com você mesmo e apontar qual é o seu interesse, independentemente do que seu ego imagina que é, ou seja, tem duas coisas: o modo como você quer ser visto a partir do momento em que você conhece algo e a coisa que você realmente quer conhecer. São duas coisas completamente diferentes que você vai precisar aí se ajustar. Você fez essa investigação interior, crie uma semana para escrever. Escreva um pouco todo dia, de manhã quando acordar, à noite quando for dormir, durante a semana. Quanto mais detalhe você conseguir colocar, mais rápido o seu núcleo de interesses ele se revela. Uma orientação mais firme você tem. Depois que você fizer essa parte inicial, que é de escrever, a primeira coisa que você precisa saber, também é como uma segunda parte de investigação de um gosto, é qual área eu quero estudar. Se eu tenho interesse aqui sobre a literatura em si, por onde eu devo começar para me inserir na tradição literária? Ora, um dos motivos pelos quais o Brasil se acha perdido na questão da literatura é porque o romance no Brasil acabou. Os bons escritores foram extintos. Assim como Otto Maria Carpo bem previu, quando fez a crítica em cima da obra de um escritor brasileiro, um dos melhores, José Geraldo Vieira, que escreveu A Mulher que Fugiu de Sodoma. E Otto Maria Carpo comentou: a renovação do romance no Brasil partirá desta obra ou então não se renovará. O que aconteceu? A literatura no Brasil foi extinta. E isso é um tema para um outro vídeo, que eu vou comentar para não me delongar muito. Voltando para o cenário da literatura, por onde eu recomendaria que você começasse? Digo pela minha experiência. Eu iniciei na literatura não pela literatura brasileira, mas pelos escritores a nível universal, mundial. A primeira obra literária que eu li foi a obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi essa obra que abriu para mim um portal para começar a cultivar, a adquirir alguma cultura literária. Nessa peregrinação entre mundos, qual o método de pesquisa para as obras, para saber o que é que eu deveria ler, que eu utilizei? A curiosidade de ir buscando um por um. Você pode fazer dessa forma, é mais trabalhosa, demora mais, mas há uma certa satisfação. Você sente que está pegando pérolas, joias, ouro escondido em terrenos diferentes. É pegar todos os países, os principais, em questão de qualidade literária. Você tem a Europa completa, os franceses, os alemães, os italianos, você tem os russos, e em um caderninho, você pode fazer no celular, em algum grupo que você tenha, um bloco de notas, e você vai anotando o nome de cada escritor. Se você lê uma obra de um autor que você tenha gostado, você vai procurar. É inevitável, ou deveria ser inevitável, que você queira ler as outras obras. E alcançando esse autor, que lhe afeiçoou, uma leitura que você teve prazer, que se identificou, você começa a pesquisar no Google. E ver as relações de autores que ele coloca lá para você. Provavelmente, se você colocar Goethe, vai aparecer Schiller, ou Friedrich Schlegel, alguns escritores contemporâneos
alguns poetas, que eles vão correlacionar. Você faz isso com todos os países. Os ingleses, você vai ler Shakespeare. Então vai aparecer autores, Christopher Marlowe, por exemplo, que escreveu uma obra baseada num Fausto. Vai ter recomendações. Então, é um trabalho de formiguinha. Mas há aqueles que sentem essa satisfação em buscar um por um. Vai anotando os escritores e, na medida que for se interessando, vai lendo as outras obras. Existe um caminho mais rápido, que é o que eu recomendo. Na época, se eu soubesse, teria seguido, mas a editora ainda não tinha publicado essas obras. Que é você pegar a Crítica Literária de Otto Maria Carpo, que é a História da Literatura Ocidental. Ele vai lhe dar um norte para você saber o que é essencial de você ler, para que você adquira cultura literária. Se você não quer começar pela literatura mundial, lendo os grandes escritores, lendo a Divina Comédia, Homero, o que é que você pode fazer? Eu quero ler os brasileiros, os escritores brasileiros. Não há nada melhor. Começar pelo domínio da língua. Você pode comprar a obra de Otto Maria Carpo, que é Pequena Crítica Literária sobre a Literatura no Brasil. Ela faz uns comentários sobre todas as obras vigentes, as obras publicadas no Brasil, até a época que Carpo conseguiu analisar, e ver a crítica que ele coloca em cima dos autores. Vou ler a literatura brasileira, o que é que eu tenho que ler? Todos devem ir para os escritores de maior porte. Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos. Mas aí é que está o segredo. Recentemente tenho feito algumas descobertas, alguns autores que foram varridos da literatura brasileira, como é o caso do José Geraldo Vieira. Foi excluído por não falar na linguagem aceita nos grupinhos, as panelinhas brasileiras, por fazer algo muito maior. Os personagens de José Geraldo Vieira têm mundos dentro de si. Eles passam por sofrimentos em todos os lugares do mundo. Revolução Chinesa, Russa, Guerra Mundial. Os seus personagens possuem um mundo inteiro. Eles não estão limitados a um cenário de circo do Brasil, como os personagens de Machado de Assis, Lima Barreto, toda aquela miséria brasileira, toda a mediocridade, a mesquinharia. Autores como Lúcio Cardoso, Marques Rebelo, Herberto Salles, são grandes escritores, Orígenes Lessa, em que você vai rastrear não somente aqueles que são muito comentados, mas aqueles que foram premeditadamente ocultados. E no Brasil, infelizmente, um dos motivos pelos quais a literatura acabou é porque transformou a literatura num panfletarismo político. E a literatura, a arte sendo contaminada com essas bestialidades, acaba a arte, acabou a literatura. Você só produz charlatões, né? É uma obra de qualidade, de consistência de um papel machê, serve para nada. Sem vida. Depois que você faz essa pesquisa, a obra de Otto Maria Carpo vai lhe ajudar a saber dos grandes escritores do Brasil, e você não vai somente ler as obras mais conhecidas, mas ler tudo quanto você puder, até uma certa época. Espero que você não seja um admirador da literatura moderna, da contemporânea. Se você fica mais difícil de você entender a densidade desses autores. É um tema que eu vou tratar também depois de muita polêmica, mas é importante, até porque o Brasil anda afundando em bestialidade, essas literaturas que mais servem como encosto de porta. Então, voltando, você percebe que um tema puxa outro, voltando para nosso foco, que é como organizar sua biblioteca.
Quando você pegar essa obra de Carpo, ou se você for mais curioso e vai querer realmente dar uma de pesquisador e ir pegando um por um, é satisfatório, você aprende muita coisa, você vai começar a compor a sua biblioteca. Selecione pelo menos 3 autores iniciais e leia as 3 obras principais deles. No caso, Machado de Assis, você vai ler Dom Casmurro. Lima Barreto, você vai ler a trilogia, né? Que é Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordação de Escrivão Isaías Caminha. Você vai ler Graciliano Ramos São Bernardo, Caetés. Você vai ler Herberto Salles Cascalho. Quando você tiver esse panorama inicial, e você junto com as obras de Carpo, se quiser ou não, eu recomendo que você comece a anotar, porque você vai ser imerso nesse mundo palpitante. Você vai sentir de que forma esses escritores movimentavam a pena, o contexto que eles escreviam. Não faça análises técnicas disso. Não faça isso. Seja imerso em mundos humanos. Veja o sofrimento, a dificuldade, o contexto que aqueles personagens encaram seus dilemas, a profundidade do espírito humano. Depois que você fizer isso, essas descrições da literatura que você escolher vão lhe despertar certos afetos. Esses afetos vão lhe servir de guia para, sempre que você escreveu, tem escrevido, eu espero, todos os dias, algumas frases sobre o que você está pensando, sentindo e buscando e querendo conhecer, essas leituras iniciais, você está na ponta do barco, ainda não começou a viagem, vão retornar, você volta para os seus escritos, abre, vê o que você escreveu e tenta acompanhar, tenta observar se os dilemas que lá estão escritos são equivalentes ao que você tem sentido, ao que você tem descrito. E na maioria das vezes vai ser, porque os escritores vão lidar com os sofrimentos a nível tanto pessoal, que abarcam todo um contexto, toda uma época. Ela perpassa séculos. A característica de um clássico não é sua antiguidade, mas a qualidade de despertar, de descrever a humanidade tal como ela é, mostrando a virtude ou os vícios, os dilemas que, independentemente da época, despertam no ser humano, questões essenciais, e vai lhe servir de mapa. Tendo feito isso, a recomendação agora é a seguinte: você ir descrevendo como você sentiu a partir daquelas leituras. Que pontos lhe tocou mais. Você não precisa necessariamente escrever tudo. Ainda mais se você não tiver esse hábito ainda. Porque a escrita, diferentemente do que as pessoas colocam, é um prazer, é uma delícia. Meu amigo, então você não escreve nada. A escrita, a descrição inicial, quando ela é aprofundada, ela é doída, é inflamada. Você ama a pena ao passo que ela lhe chicoteia. Todos os escritores descrevem a dificuldade, a luta com as palavras. Mas você pode, se você tira algum tempo para você durante o dia, descrever exatamente para você mesmo, sozinho, no seu quarto, na sua casa, onde você quiser, como você se sentiu ao ler. E se você tiver a atenção suficiente a você mesmo, porque você tem a intenção de conhecer e de construir sua biblioteca. Eu estou colocando um caminho para que você tenha menos trabalho em construir uma biblioteca impulsivamente e depois perceber que gastou dinheiro e não comprou exatamente aquilo que tocava em você. O que aconteceu comigo? Cheguei a começar a minha biblioteca não com a literatura. Há muitos anos atrás, fazem o quê? Uns 8 anos, 7 anos, uns 8 anos mais ou menos, eu comecei com a filosofia. E imaginava que a filosofia para mim seria a minha musa.
Mas não. Quando eu retornei aos meus escritos diários e percebi o teor deles, eu fiz, mas peraí, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu não escrevo filosofia. Eu não estou querendo uma teoria. Eu estou fazendo observações humanas. Eu estou descrevendo situações humanas a nível, a característica do romance. Nessas épocas iniciais, eu comecei pela literatura, além de ler o Jovem Werther, com Camões, lendo os sonetos de Camões. E aí foi que eu percebi o encaixe. A literatura é o que realmente eu tenho interesse. E aí refiz a biblioteca completamente para colocar o que é do meu interesse genuíno. Por quê? Mentia para mim mesmo. Então, lhe poupando de você não precisar fazer isso, de você namorar um certo tema e você, eu acho que isso é bom para mim, e você ir atrás, ir comprando os livros e depois perceber que o seu interesse muitas vezes não está fixo na sua estante. Está em outro lugar. Então, esse trabalho inicial, que é de se contentar com alguns pouquinhos livros, você só precisa de 3 livros, de alguns autores diferentes para testar e veja. Claro que é a literatura que vai dar a base linguística para que você possa dominar as outras áreas. Primeiro vem a literatura e depois áreas específicas. Você não pode, quer dizer, no Brasil é o mais comum, né? Você tem uma formação qualquer, em qualquer área que seja, sem cultura literária é um grande problema, porque o seu domínio com relação à língua é de um Neandertal. Você não fala, você balbucia. Você não sabe juntar A com B. Então é um grande problema. Você não sabe o peso das palavras, a infinita maleabilidade da linguagem. Só a literatura vai te dar isso. Depois dessa apropriação, desse domínio, aí você vai para uma área específica. Mas isso é tema também para outro vídeo. Então, quando você descreveu atentamente, com atenção profunda aos seus sentimentos, ao que o escrito... muitas vezes na escrita também, inicialmente, você pode tentar se enganar, porque você vai querer escrever bonitinho e vai querer colocar uma pose, que é o fingimento. Então, fique atento quanto a isso. Quando você escrever e você se comparar com o que você está lendo, você retorna para conferir se há uma similaridade, se há pelo menos um indicativo de que esse é o caminho que você deve seguir. Feito isso, aí você pegou, voltou lá e realmente aqui, essa literatura aqui que eu estou lendo, ela é equivalente ao meu gosto. Eu tenho que seguir nisso. O que é que você vai fazer? Indo para a literatura, que é o mais importante agora. Você identificou que a literatura é de onde você vai partir? O que é que você faz agora? Por mais que a literatura brasileira seja perfeita na limitação que possui, porque as obras literárias dos grandes escritores brasileiros, Machado de Assis, Lima Barreto, por mais que fossem perfeitos em sua técnica, no talento, nas descrições, o cenário dos romances é pobre. As pessoas são não mal desenvolvidas, mas infantilmente desenvolvidas. As tramas, os problemas humanos, eles não são de alto porte. Você precisa comparar com o que se produziu de melhor na literatura. Então, você vai para os grandes ficcionistas, para você ter a noção da escala, para que você também entenda o porquê que a literatura brasileira ela descreve as coisas do modo como descreve. São esses pequenos cenários. Você vai ler Dostoiévski, você vai ler Balzac. A formação dos escritores brasileiros no Brasil se deve, em primeira ordem, ao francês. Eles liam os grandes ficcionistas franceses. Stendhal, Proust, Flaubert, grandes escritores, Camus, que você vai utilizar como uma referência maior da literatura de onde você está. Diferentemente do que é pregado no Brasil, numa cultura de hipersensibilidade e infantilismo exasperado, há sim a gradação e a qualidade. O que é bom, o que é melhor.
E todos os grandes escritores reconheciam essa diferença. Beleza. Li as grandes obras iniciais, me interessei pelos autores e quero continuar. O que é que eu faço? Aí vem um trabalho. Você agora vai fazer o trabalho bibliográfico. Você vai começar a tomar notas de todos os escritores que você tem que comprar. E, se possível, ler a sinopse de todos eles. Ah, mas é uma lista com 100 livros, não importa. Se você quer conhecer, você quer adquirir cultura literária, esse é um trabalho prazeroso. Então você vai tomando nota de cada obra e pelo menos entendendo sobre o assunto, né, o tema que ela trata. Você lê a sinopse do livro, vê se tem comentários sobre. Então você vai fazendo a sua listagem. Vai lhe servir de tesouro íntimo isso. Futuramente você vai perceber. Ainda você não tendo lido a obra, você sabê-la, que ela está na sua estante e saber do que se trata, isso aí já lhe abre portas, caminhos de imaginação que você não se dá conta. É muito comum isso enquanto você limpa os livros. Você vai se deparar muito com isso na sua biblioteca, que é quando você for limpar os livros. Na medida que a sua biblioteca vai crescendo, o prazer aumenta e o trabalho também de organizá-los e manter os livros limpos também aumenta. Então, você muitas vezes vai estar limpando o livro, folheando, e vai ler parado enquanto organiza os livros. É muito comum, você pode ver isso ao longo da internet, pessoas comentando também. É um prazer passado numa olhada só. Você lê um aqui, lê outro ali, lê uma página. Depois que você fez essa estrutura de organizar sua biblioteca, você tem a segunda parte dela, que é organizar os autores e a ordem de leitura. Ainda que você tenha começado por certos temas, alguns autores, muitas vezes certas situações vão acontecer na sua vida que você vai querer modificar a rota. Você vai querer dar atenção a interesses completamente diferentes. Aconteceu muito comigo. Eu tinha certo caminho e passei por uma certa experiência da qual me direcionou para um outro escritor. Esse escritor abarca esses determinados mundos possíveis. A imaginação, ela vai lhe conduzir pelo caminho da qual é o seu dilema atual. E se você identificar isso ainda mais em um escritor, ele vai lhe fazer companhia por longos anos. Não que ele fique fixo, não tenha nenhum que o substitua, mas é que você vai compondo o seu cânone íntimo. Agora, a outra parte de organizar a biblioteca vem das obras não indispensáveis, mas as dispensáveis. Você precisa saber, dentre o que você está lendo, o que você precisa tomar cuidado para não ler agora. Não adianta você querer conhecer uma literatura a fundo. Eu vou ler os franceses, o que é que eu vou fazer? Vou ler Balzac? Não. Vou pegar um escritor contemporâneo. Você tem uma ruptura que não tem como calcular. Você está perdendo toda a tradição. Aristóteles dizia, o conhecimento começa com a opinião, o conjunto de opiniões de todos os sábios. Tudo que foi comentado, olha, a tradição literária. O que é um escritor? É um homem que conseguiu, lendo as grandes obras, incorporar a tradição literária nele e dar a sua formulação. Ele não inventa do nada. Ele personaliza e dá a sua assinatura. Dá o seu toque. Então, essa organização da biblioteca passa por certos meandros, certos caminhos não comentados, que muitas pessoas sentem esse abismo. O que é que eu faço? Eu compro os livros, mas parece que não é o que eu quero. Você precisa, inclusive, recuar de si mesmo para observar se essa distância que você está atualmente do que você está lendo é condizente com o seu interesse real. E vale dedicar uma semana a isso, um mês, 3 meses. Quanto maior paciência, né, você tiver, mais veloz você vai caminhar para o seu objetivo. Com um movimento muito mais fluido, natural, satisfatório.
chega num ponto que vira como uma espécie de sussurro, que você bate o olho no autor e você sabe exatamente que você gostaria de ler as obras dele. Você abriu, folheou uma página, viu o contexto que ele está, sei lá, um escritor do século XVIII. Você lê aquela página, tá bom, esse aqui é um autor que... Esse hábito de se aproximar das obras para construir o seu repertório íntimo, esse escritor eu colocaria na minha estante, ele estaria à minha mão, eu o leria agora ou o adquiro para ler depois? Você vai começar a juntar umas... São nuances quase invisíveis, que há um sexto sentido até por trás. Que você bate o olho no autor, numa escrita, você consegue identificar com o hábito da leitura, na medida que você adquire um repertório literário. Então, organizando a sua biblioteca não pelo ato impulsivo, mecânico, automático, de empilhar livros por empilhar livros, que é o que mais existe hoje em rede social, são pessoas com bibliotecas vastas. Mas se você pegar um livro da estante, ela tem peso pena. O livro não serve para nada. É o que mais tem. Os senhores vão identificar aí quando verem a referência, quando estiver na rede social. Vale mais 10 livros muito bem escolhidos do que 1000 para formar uma biblioteca impulsivamente. A sua biblioteca ela é fruto do mundo do espírito que insiste, luta contra você ou com você para que você vá na busca desse conhecimento. Então, não trate a biblioteca como uma grande aglomeração de livros das quais você vai empilhando para dar um formato e uma aparência até você ter uma foto e olha que bonita a biblioteca que eu tenho. A biblioteca, né, que eu ostento, não. Ela é a consequência. Veja o acúmulo. Se você tiver o acúmulo dos seus livros baseado na consequência de uma investigação pessoal, você vai ter 10 milhões de vezes mais satisfação do que você imagina. Então, você construindo a sua biblioteca desse modo, vai ser muito difícil você se enganar. E o seu conhecimento, a sua investigação, vai ser muito mais fértil. Você vai plantar um e vai colher 100. Então, esses são os comentários que eu estou trazendo para vocês. Espero que tenha ajudado. Com certeza vai ajudar. Você personaliza isso para o seu estado atual e vê se é pertinente, se encaixa no que você anda buscando. Então, é isso.